Ele a chamava de a faxineira. Ele nunca se preocupou em lembrar o nome dela. Para ele, ela era apenas mais um par de mãos, invisível nos corredores de mármore de seu império. Até que, ela assumiu o controle da sala e salvou tudo o que ele havia construído. E sua vida. Mas era tarde demais para mudar o que ele lhe disse. Esta não é apenas uma história sobre poder corporativo ou a queda de um CEO. Esta é uma história sobre arrogância e cegueira. Sobre a força silenciosa de uma mulher forçada a reprimir seu orgulho todos os dias, até que o destino lhe deu um momento em que ela não precisava mais dele. Ela não pediu vingança. Ele não precisava de aplausos. Ela simplesmente revelou a verdade. E seu mundo desabou. Patrício Herrera estava no 52º andar de sua torre de vidro, tomando café expresso importado e observando as formigas, pessoas, como ele as chamava, rastejando abaixo. Aos 48 anos. Ele possuía mais imóveis do que a maioria dos governos. Ele não negociava. Ele ditava. E ele acreditava que quem lava o chão ou limpa as janelas está no lugar certo. Então, quando Luz Maria entrou pela primeira vez em seu escritório, empurrando um carrinho de limpeza impecável à sua frente, ela não viu ninguém. Ele viu um pedaço de papel. Um pedaço de papel descartável. Você terminou o ensino fundamental? Ela perguntou, não porque se importasse, mas porque a humilhação fazia parte da descrição do seu trabalho. Ele olhou para baixo. Sim, senhor. Certo. Ele riu baixinho. Então você seguirá instruções simples, sem muita interferência. O que eu não sabia. O que eu nem conseguia imaginar. Era que a mulher que eu acabara de menosprezar havia escrito artigos acadêmicos que mudaram o design arquitetônico em toda a América Latina. Que ela havia lecionado engenharia, até que o poder, a corrupção e a necessidade de sobrevivência a silenciaram. Que eu ouvi tudo. Entenda tudo. E quando chegou a hora, ela o teria salvado de um colapso de 50 milhões de dólares e dele mesmo. Você já subestimou alguém por causa do seu trabalho? Da sua maneira de se vestir, ou do seu silêncio? O que você faria se a pessoa de quem você riu se tornasse aquela que tivesse sua vida em suas mãos? Conte para nós nos comentários. Dedo para a direita, você já passou pela experiência de ser subestimado ou viu alguém provar que o mundo estava errado da maneira mais inesperada? Patrício Herrera acordava todas as manhãs com a mesma vista de tirar o fôlego, um desfile interminável de rodovias e arranha-céus estendendo-se até o horizonte. O coração pulsante da cidade batendo sob seus pés. Da sua cobertura no 52º andar. Ele se sentia intocável, um imperador contemplando o reino que havia conquistado. No entanto, o esplendor não conseguia suavizar o vazio em seu peito. Levantou-se, abotoou a camisa branca e atravessou o piso de mármore até a escrivaninha de mogno polido. Ali, numa moldura dourada, estava uma fotografia do pai, de quem Patrício mal se lembrava. Reduzido à pobreza e às luvas grossas do trabalho na fábrica. Quando criança, prometera a si mesmo que nunca mais seria pequeno. Ninguém mais o desprezaria. Aos 20 anos, Patrício já havia trilhado seu caminho no mercado imobiliário, demolindo prédios antigos e erguendo torres reluzentes. Aos 48 anos, seu império dominava os horizontes de 3 cidades. Ele fechava negócios multimilionários sem hesitar. Acreditava que a compaixão era para aqueles que não podiam se dar ao luxo de ser indiferentes. Ele apertou o botão do interfone. Levanta, disse rispidamente para Monique, sua assistente, cuja eficiência silenciosa o ofendeu quase tanto quanto sua polidez. Monique hesitou, ela havia aprendido a reconhecer suas mudanças de humor. A senhora Santos está aqui. Arriscou. É, disse Patrick, acomodando-se à mesa. Vamos ver se a faxineira de hoje consegue lidar com isso sem estragar o brilho das minhas janelas. Ele ouviu o suave clique de saltos antes do carro se aproximar. Não ergueu os olhos. Ignorou-a. Para ele, ela era tão substituível quanto os vidros que ele polia. No entanto, havia algo de estranho na precisão comedida dos seus passos. Na serenidade da sua cabeça baixa. Ele a ignorou, ajoelhado diante das janelas. Patrício viu seu reflexo curvado ao seu lado, um homem de terno formal e abotoaduras caras. Olhando triunfantemente para seu retrato. Invejava sua calma. Era a calma de um homem acostumado a ser ignorado. Um homem que entendia que o poder adora humilhar. Ele pigarreou. Silêncio, disse, quase cantando. Não posso deixar que a menor gota de aerossol interrompa minha teleconferência. Ele fez uma pausa, como se atendesse a um pedido. E então continuou trabalhando em um silêncio que abafava até mesmo o zumbido de seus pensamentos. Seu orgulho se inflamou. Ele se inclinou para frente, perfurando-a com um olhar de desespero. Espero que você entenda inglês. Continuou. Não quero que você perca nenhum detalhe importante. Sua propriedade. Sim, senhor. Sua resposta foi a mesma. Mas seu tom era calmo. Sem qualquer servilismo ou rebeldia. Era o tom de quem não tinha nada a perder.
Ele fechou os olhos. A lembrança do fracasso do pai ecoava por trás de suas pálpebras, o calor das fornalhas que manchavam suas bochechas. O tilintar do metal caindo na noite. Crianças famintas esperando por migalhas. A vergonha do pai era repleta de sussurros nos corredores baixos. Ele jurou nunca mais se ajoelhar diante de migalhas. Em sua ascensão, ele havia construído muros ao redor do coração. Tijolo por tijolo. No entanto, ele reconheceu algo na imobilidade da mulher, a mesma determinação que o levara a fazer aquilo. Ela não apenas sobrevivera, ela prosperara. Sem ser vista, o pensamento o magoava. Sua formação? Perguntou ele finalmente, com a voz rouca. Diga-me onde você estudou. Ele se endireitou, encontrando o olhar dela pela primeira vez. Seu olhar era gentil, mas firme. O principal, senhor, disse ele. Ensino fundamental. As palavras ecoavam em sua cabeça como uma sentença de morte. Ele sorriu com crueldade praticada. Perfeito, disse ele. Não precisa pensar muito. Só faça o que eu mandar. Ele abaixou a cabeça novamente. Mas seus dedos não se moveram. Ele podia sentir sua masculinidade pulsando pela sala. E isso o deixou furioso. Ele se voltou para o computador, reprimindo um tremor de vergonha. Era um luxo que ele não podia se dar. Mostraria a ela que compaixão era fraqueza e poder absoluto. Ele a destruiria como havia destruído milhares antes dele. A cidade era seu domínio. E em sua mente esse domínio exigia obediência. Mas ouvir seu doce suspiro de graça magistral despertou algo profundo dentro dele, um vislumbre de culpa. Há muito enterrado sob camadas de ambição. Era a mesma brasa de culpa que sentira quando a fábrica de seu pai fechou. Quando sua mãe chorara por seu futuro. Ele havia esmagado aquela brasa sob a pedra de seu sucesso. Mas ela ainda queimava. Ele engoliu em seco. Termina as janelas, disse, ainda mais frio do que antes. Claro, senhor. Não havia ressentimento em sua voz calma. Apenas uma confiança silenciosa de que o mundo não poderia menosprezar seu valor. Patrício retornou à luz sombria de sua cidade, dizendo a si mesmo que se tratava de negócios. Não de assuntos pessoais, mas pressentiu uma mudança radical. Um desafio inesperado. Seu primeiro dia no 52º andar provara uma coisa, por baixo do terno e do aço. Ele não era invencível, e a mulher que lavava sua janela logo revelaria a fragilidade de seu império. Enquanto os últimos raios de sol da manhã refletiam no piso de mármore. Patrício se recompôs. Não podia permitir que aquela hóspede indesejada, a suposta faxineira, minasse sua autoridade. Ele já havia sobrevivido a traições mais insidiosas e sobrevivera a esta também. Mas o destino decretou o contrário. Luz Maria Santos inalou o frio antisséptico do corredor antes de entrar no escritório de Patrício Herrera. Todos os dias anteriores, ela praticara esse ritual, acalmar o coração. Alisar o uniforme e repetir o silêncio educado que a ajudava a sobreviver em um mundo determinado a apagar sua voz. Aos 45 anos, ela carregava o peso de duas vidas, a sua, destruída pela traição, e a da filha, prosperando em um mundo que descobrira com dificuldade. Enquanto caminhava por seu carrinho de limpeza meticulosamente organizado, cada garrafa, cada pano em seu lugar, as lembranças voltaram à tona. As palestras que ela dera para alunos entusiasmados. Os artigos revisados por pares que escrevera para periódicos acadêmicos, tudo isso se tornara notas de rodapé em um currículo que ninguém leria. Ela parou nas soleiras da porta. Lá estava um homem que havia como nada mais do que um par de mãos. Ele provavelmente havia esquecido o nome dela. Para ele, ela era dispensável. No entanto, ela não iria ceder. Não hoje. Nunca mais. Ela entrou, curvando a cabeça com a graça de alguém que aprendera que a dignidade não é dada, mas sim afirmada no gesto mais silencioso. Ele a encarou, sem vereador, como um predador à espreita de sua presa. Quando ele latiu, nem pensa em falar. Ela fechou a boca, mas não a mente. Uma tempestade a assolava, uma tempestade de orgulho, raiva e uma ponta de vingança que ela se recusava a desencadear. Porque se transformasse sua dor em uma arma, perderia o pouco conforto que lhe restava. Em vez disso, ela escolheu a paciência. Cada passada de esfregão era um ato de desafio. O brilho que ela deixava era sua assinatura. Uma promessa silenciosa de que seu brilho não seria apagado. E quando ele questionou sua educação, exigindo provas de seu valor, ela respondeu calma e claramente: ensino fundamental. Senhor, as palavras queimaram como sal em uma ferida aberta. Mas ela engoliu o fogo. Pois ela era mais do que um título. Mais do que a soma de seus títulos. Sua mente era um abismo de conhecimento que ele jamais poderia compreender plenamente até que não tivesse outra escolha. No silêncio que se seguiu, ele ouviu sua respiração ofegante. Uma rachadura em sua armadura. Ele pensou que a havia quebrado. Mas, em vez disso, expôs sua vulnerabilidade. Amanhã,
Quando seu império tremer sob o peso de suas próprias ambições, ela se apresentará não como a guardiã invisível de suas janelas, mas como a arquiteta de sua salvação. Amanhã começou como muitas outras, com Patrício Herrera estudando as tendências do mercado e o horizonte brilhante lá embaixo. Mas, às 9 horas, a calmaria foi quebrada. Seu telefone vibrou com uma mensagem urgente de Fernando Castilho. Seu colega, falhas estruturais detectadas na cidade de Esmeralda. Corremos o risco de desabamento. Num instante, o mundo de Patrick se reduziu a um pensamento. Catástrofe. Seu coração batia forte enquanto andava de um lado para o outro na mesa. E as paredes de sua casa segura se tornaram uma prisão. Cada decisão que ele havia tomado, cada prédio que ele havia demolido, cada contrato que ele precisava assinar, estava agora à beira do fracasso. Ele reuniu 5 engenheiros seniores em uma sala de conferências. Seus rostos, geralmente congelados por trás de uma máscara de orgulho corporativo, estavam tomados pelo medo. Cálculos e relatórios complexos sobre a densidade do Sol estavam espalhados sobre a mesa. Mas ninguém oferecia uma solução clara. A tensão na sala aumentava a cada pergunta sem resposta. Patrício fechou os olhos. Quase conseguia ouvir as sirenes das fábricas de sua infância. As mesmas que o inspiraram a construir um império tão indestrutível. Agora, um erro de cálculo ameaçava destruir tudo. Vergonha e pânico guerreavam em seu peito como poderia ele, um homem que governava cidades, ser destruído pela terra abaixo delas. Ele voltou para seu escritório e gritou com a voz rouca: "Tragam-na." Luz Maria Santos entrou com um carrinho nas costas. Com uma expressão indecifrável. Patrício mal ergueu os olhos. "Você ouviu isso?" Perguntou bruscamente. "O que uma faxineira entende de piso?" Ele parou na janela, tocando o mesmo vidro polido que polira centenas de vezes. Fórmulas e modelos passaram por sua mente, anos de estudo que ele havia deixado de lado. Ela sustentou seu olhar, serena como o olho de uma tempestade. "Eu sei o suficiente", disse ela calmamente. Os engenheiros trocaram olhares céticos enquanto ela caminhava até o monitor central. Com dedos firmes, ela extraiu os dados geotécnicos brutos e os sobrepôs aos gráficos de resposta dinâmica. Eles usaram parâmetros S1 para solo S3, ele explicou. Eles ignoraram a conexão modal entre as torres gêmeas. A ressonância aumenta as forças sísmicas em 40%. Havia uma autoridade em sua voz que desmentia sua postura. Patrício cerrou o maxilar. Então essa mulher que ele rebaixou entendia mais do que toda a sua equipe de gestão. Com apenas alguns cliques do mouse, Luz Maria realizou uma análise espectral que mostrou como um terremoto de magnitude 7,5 faria os edifícios oscilarem como pêndulos harmônicos. Em seguida, ela expôs seu plano: ajustar os amortecedores inerciais nos 35º, 40º e 45º andares. Instalar um sistema de controle semiativo para evitar ressonância e recalibrar os coeficientes de amortecimento para o terreno S3. A sala estava em silêncio. Patrício a encarou. Cada palavra precisa e segura. Naquele momento tenso, sentiu cada insulto que havia proferido voltar contra ele. Cada um deles uma prova de sua cegueira. Quando terminou, os engenheiros já estavam elaborando planos de implementação. Patrício sentiu uma onda de emoções conflitantes, ressentimento por tê-la subestimado, admiração por sua genialidade e uma gratidão crescente e amarga. Ele engoliu em seco. "Preparem modificações de emergência", disse ele baixinho. Então, para si mesmo, "devo a você mais que minha vida." Quando surgiu a notícia na sala de reuniões de que Patrício Herrera pretendia nomear sua faxineira, Luz Maria Santos, como diretora de engenharia estrutural, a reação foi imediata e furiosa. Maurício Vega, vice-presidente de operações, deu um soco na mesa. "Sério? Uma governanta como gerente?" Sua voz sacudiu a mesa de conferências de mogno como uma marreta. Sandra Jiménez, sua chefe de recursos humanos e sua aliada em todos os assuntos corporativos, inclinou-se para a frente. "Temos protocolos rigorosos, várias entrevistas, um período probatório de 6 meses e uma verificação de antecedentes. Você está ignorando tudo isso. Que precedente isso abre?" Patrício sentou-se à cabeceira da mesa, com o peito apertado e o coração disparado. Observou Sandra, com as unhas pintadas, bater o ritmo furiosamente. Mas Luz Maria, sentada à sua frente, permaneceu calma e imperturbável. Naquele momento, o silêncio dela foi um desafio mais forte do que qualquer argumento. Ele pigarreou. "Eu conheço o protocolo", disse, com a voz firme, mas cheia de confiança. "Mas estamos em crise. A senhora Santos economizou um projeto de 50 milhões de dólares em 24 horas. Só isso já justifica a exclusão." Sandra franziu os lábios. "Circunstâncias excepcionais não impedem a governança corporativa. Esta é uma decisão emocional, não estratégica." O olhar de Luz Maria se voltou para Patrício e depois voltou para a sala. "Entendo suas preocupações,
Começou ela, com a voz suave, mas autoritária. Mas me diga, quando foi a última vez que algum de nós alcançou resultados tão impressionantes tão rapidamente? Quando tive a oportunidade de demonstrar minha competência? Ou sempre recompensamos apenas títulos, linhagens e posições políticas? Houve silêncio. Sua pergunta pairava como um fio desencapado no chão polido. Os executivos se remexeram, inquietos. As lembranças inundaram. A promoção do filho de um membro do conselho sem experiência real. A demissão de um engenheiro júnior com ideias inovadoras. Cada injustiça brilhava intensamente sob a luz áspera de suas palavras. Maurício abriu a boca, fechou-a e então gaguejou: "Você está nos acusando de preconceito sistêmico. Ignorar talentos que não se encaixem em nossas ideias preconcebidas", disse Luz Maria, dando um passo à frente. "Estou assumindo a responsabilidade pelo desafio de 90 dias que você insistiu. Vou salvar mais 2 projetos fracassados e criar um sistema de avaliação de talentos para toda a empresa. Se eu fracassar, vou-me demitir, mas se eu tiver sucesso, por favor, me julguem apenas pelo meu trabalho, não pelo meu uniforme." Patrício sentiu uma onda de orgulho e remorso. Era a mulher que ele havia humilhado, agora lhe oferecendo a mão em vez de se defender. Sua superioridade exigia uma demonstração de força. Ali, a verdadeira força se encontrava na vulnerabilidade e na determinação. Ele se levantou, encarando os olhares surpresos de todos. "Vocês têm razão", disse ele, sua voz ecoando no teto alto. "Preferimos a aparência de complacência à competição real." Acabou. Ao ouvir os murmúrios relutantes, Patrício voltou-se para Luz Maria. Ofereceu-lhe um lugar à cabeceira da mesa, prometendo tacitamente que o poder não seria mais limitado pelo preconceito. ChatGPT disse. Luz Maria parou em frente ao projeto Torres del Sol. O segundo dos 3 projetos, impossíveis, que ela havia concordado em realizar. 8 meses de atrasos, milhões de dólares em multas e a credibilidade da empresa por um fio. Ela respirou fundo, lembrando-se de cada insulto. Cada insulto que a trouxera até ali. Mas a raiva e o orgulho eram combustível agora. Não veneno. Primeiro, ele reuniu sua nova equipe, os mesmos funcionários que Patrício havia ignorado, um eletricista formado em ciência da computação, uma secretária com mestrado em gerenciamento de projetos e um segurança que trabalhava como analista de custos certificado nas horas vagas. Ao entrar na sala de reuniões, viu seus olhares, esperança, desconfiança e determinação. Estavam soterrados por camadas de burocracia. Hoje, seriam libertados. Sua experiência os trouxe até aqui, disse ele com firmeza. Nós não apenas consertamos as coisas. Nós reescrevemos as regras. Nas semanas seguintes, ele realizou reuniões diárias de campo, percorrendo o leito rochoso de argila de Torres del Sol, diagnosticando falhas e supervisionando a instalação de microestacas que neutralizariam as camadas de argila em movimento. Permaneceu até o pôr do sol, com as mangas arregaçadas, uma planta em uma mão e uma fotografia da filha na outra. Um lembrete do motivo pelo qual estava lutando. De volta à cidade das Esmeraldas, ela instalou os amortecedores inerciais que havia projetado nos 35º, 40º e 45º andares. De seu escritório, Patrício observou os dados da simulação mostrarem uma redução de 35% na carga sísmica. Ele sentiu algo que não sentia há anos, alívio misturado com admiração. E então o dia que ele tanto temia chegou. Patrício desabou à mesa, agarrando o peito. Ele a viu, Luz Maria, correr até ele sem a menor hesitação. Ajoelhada, segurando uma aspirina. "Fique comigo", ela sussurrou em seu ouvido, com os olhos brilhando de medo e determinação. Quando os paramédicos chegaram, ela descreveu seus sinais vitais e sintomas com precisão clínica. Mais tarde, deitado em sua cama de hospital, Patrício olhou para seu corpo aos pés do colchão. Ele não estava usando uniforme, vestia apenas uma blusa e calças simples. Sentia-se pequeno, humilhado. "Você salvou minha vida", disse com a voz rouca. Ele estendeu a mão e cobriu a dela com a sua. "Nós salvamos um ao outro", disse ele baixinho. "Eu te ensinei o valor do capital humano, hoje você me mostrou que a compaixão pode ser uma força." Naqueles dias de recuperação, ele refletiu sobre a ambição implacável que o guiara e o vazio que ela deixara para trás. Percebeu o legado monumental que havia criado, arranha-céus reluzentes construídos sobre a destruição humana. E nessa percepção, encontrou as sementes da verdadeira redenção. Ao amanhecer sobre a cidade, Patrício Herrera estava diante das portas de vidro da igreja recém-consagrada Centro de Inovação de Santos, uma visão nascida da crise e da coragem. Ele olhou para Luz Maria Santos ao seu lado. Antes uma humilde faxineira, agora uma arquiteta do renascimento corporativo. A multidão de 50 CEOs, delegados governamentais e jornalistas fervilhava de expectativa. Em seus olhos, ele viu respeito,
Conquistado com muito esforço e genuíno. Seus dedos apertaram a tesoura de fita adesiva. As lembranças se esvaíram, o menino que jurou nunca ser pequeno. O CEO que pisoteou sua dignidade em nome do poder. O homem que quase perdeu tudo por arrogância. O peso dessas lembranças o oprimia. Mas hoje ele se sentia diferente, mais leve. Mais significativo. Luz Maria a encarou e assentiu. Deu um passo à frente. Com a voz trêmula. 6 meses atrás. Esta empresa estava à beira do colapso. Acreditávamos que o talento era determinado por nascimento e privilégio. Estávamos errados. Ela fez uma pausa, olhando para os rostos daqueles que um dia duvidaram dela. Hoje, celebramos não apenas um prédio, mas uma promessa, que o potencial de ninguém jamais será julgado por um uniforme ou um título. Aplausos ecoaram pela sala. Luz Maria subiu ao pódio. Com o coração aos pulos. Lembrou-se dos primeiros passos da filha. Das lições esquecidas pela política, de cada sessão noturna repleta de esperança. Este centro, começou ela, é fundado na crença de que a verdadeira inovação acontece quando cada voz é ouvida e cada habilidade é reconhecida. Já colocamos 53 talentos ocultos em cargos que refletem sua experiência. Concretizamos projetos antes considerados impossíveis. E salvamos vidas, juntos. Seu olhar se suavizou ao olhar para Patrício. Ele me deu uma chance quando eu era invisível. Eu lhe dei um futuro quando ele pensou que o tinha perdido. Esse é o poder do respeito e da renovação. Enquanto cortavam a fita, a luz brilhante da manhã inundou o salão de vidro e aço. Era um novo amanhecer para a Herrera Construction. E talvez para o setor. Mais tarde, Patrício acompanhou Luz Maria ao laboratório de inovação do centro, onde um eletricista até então desconhecido demonstrou seu software. Um ex-administrador apresentou um plano de projeto simplificado e um analista de custos apresentou um modelo de orçamento sustentável. Cada quadro contava uma história de redenção e transformação. Patrício parou diante de uma parede com retratos de funcionários cuja ascensão da obscuridade à liderança havia sido imortalizada em fotografias em preto e branco. Leu os nomes, cada um deles um testemunho de uma verdade que aprendera da maneira mais difícil: a grandeza não pode ser enterrada ao sol. Ele se virou para Luz Maria. Obrigado por me ensinar o que é liderança de verdade. Sua voz era firme, mas cheia de emoção. Dediquei minha vida a construir torres de aço. Hoje, entendo que a estrutura mais forte é a confiança. Luz Maria sorriu, e uma lágrima brilhou em seus lábios. E percebi que o respeito é o fundamento inabalável da nossa existência. Você já viu alguém quebrar expectativas e mudar o sistema? Compartilhe suas histórias de heróis inesperados nos comentários. Porque a verdadeira renovação começa quando reconhecemos a genialidade escondida à vista de todos.